Tarde. Hoje nós vamos falar do meu antigo amigo alemão. Eu conheci ele com 18 anos na faculdade. Eu morava em Curitiba. Com 16 anos eu jogava no Infanto Juvenil do Paraná Clube. Daí fiquei doente, a mãe cuidou de mim e tal. E ela me convenceu a parar de jogar futebol, de querer ser jogador. E daí eu comecei a estudar para o vestibular e com 17 anos eu fui morar em São Paulo. Aí lá em São Paulo eu tinha saudade de casa, da mãe, e eu fiz umas amizades com o pessoal de fora também, né? O pessoal do interior, e frequentava as casas deles, e aí fiz amizade com o André, que era filho de pai e mãe alemães, né? Aí eu ia estudar na casa do André, porque ele era meu colega de faculdade, né? E a gente ia lá na casa dele. Chegava lá, eles falavam alemão em casa. Eles viviam num jeito diferente, né? Não era igual a maioria dos brasileiros. E a gente jantava, estudava, depois jantava, daí sentava para conversar com o pai dele. Ele tinha duas irmãs, uma tocava violino, a outra tocava piano. Às vezes, quando a gente estava conversando lá com o pai dele, elas ficavam tocando tipo música de fundo, super legal. Mas eles não tinham televisão em casa, então eles tinham essa vida bem mais família do que a média. O pai do André era um industrial, ele tinha vindo para o Brasil na época da guerra, né? E ele foi preso pelos ingleses e daí, logo no final da guerra, foi libertado e veio embora. E ele contava umas histórias do chefão lá dos nazistas que puxava o saco dos militares, dava uns presentes para comprar a lealdade dos caras. O ambiente da casa era assim, meio clássico, né? Com aquela música clássica, era uma coisa legal, assim, amigável, gostava de ir lá. Então a gente estudava junto, né? E às vezes se divertia. E depois de um ano de faculdade, nós fomos junto para Buenos Aires, numa viagem. Aí nessa viagem a gente parou em Curitiba, aqui na casa dos meus pais, né? E ele ficava conversando com o meu pai. Ele gostava, depois do jantar, igual a gente fazia na casa dele, com o pai dele. Aí foi a minha primeira viagem internacional sem a família, né? Na realidade eu só tinha ido para o Paraguai antes, aqui na fronteira de Foz do Iguaçu com os pais, de internacional. De nacional a gente já tinha viajado por terra, desde Belém até o Paraná, Belém do Pará, pela costa brasileira. Mas aí foi uma coisa diferente, porque o André era daqueles explorador alemão, né? Ele gostava de caminhar pela cidade, ele me ensinou isso aí e eu gostei, achei legal o esquema. A gente andava sem destino para ir descobrindo lá umas coisas pitorescas, né, no meio do caminho. Ele era um cara assim, meio sério das coisas, mas era meio artista também, né? Às vezes a gente descobriu mais surpresa nesses passeios. E ele, porque ele era exótico, né? Lá em São Paulo, para ter uma ideia, ele às vezes ele ia para a faculdade de bicicleta. A gente estudava na FGV ali na boca do túnel da 9 de julho. Ele saía lá do Brooklyn
e fazia 9 quilômetros de bicicleta para ir e 9 quilômetros de bicicleta para voltar. Não era sempre, né, que ele fazia isso, mas o cara era inspirado. Mas voltando, né, para nossa viagem, a gente, antes de chegar em Buenos Aires, nós fomos parando, né? Depois de Curitiba, paramos em Porto Alegre, visitamos lá uma senhora, amiga da mãe dele, uma senhora elegante, tivemos uma conversa legal. Depois nós paramos em Montevidéu, encontramos lá um colega de faculdade, né? Daqueles bolsista estrangeiro que estudava com a gente, que era férias, né? Então o uruguaio estava com a família lá. Mas quando nós chegamos em Buenos Aires, aí foi uma festa, né? Porque esse pessoal alemão aí, eles têm rede de contato no mundo inteiro, né? E aí tinha uma turma de umas meninas lá, a gente foi na casa delas lá, e além das caminhadas que a gente dava pela cidade, e elas botavam música, e contavam história, e davam risada, foi legal. Aí nós voltamos para São Paulo, né? E eu fui lá outras vezes na casa, a gente comentava sobre a viagem com os pais dele, e eu acabei ficando mais amigo da irmã dele. Ela era divertida, ela tinha um cavalo na hípica lá em São Paulo, e ela tratava esse cavalo como se fosse um irmão dela, mais um da família. Eu ia lá e ficava vendo aquelas coisas e curtindo. Eu ia lá na hípica, né, com ela, e aí eu aprendia lá, ficava curtindo aquelas coisas, que era da época do meu avô que contava umas coisas de cavalo e tal. Tipo aquelas coisas que o avô contava do velho interior, mas essa família vivia umas coisas dessas na grande cidade, na metrópole, né? E sem cerimônia, né? O pessoal era simples, mas era legal. Eles não se preocupavam com esse negócio de vida moderna, de moda, não viam televisão, né? Era assim, tudo era muito espontâneo. Aí quando a gente se formou na faculdade, 4 anos, o amigo foi para uma fazenda, a fazenda dos pais dele, em Marília, no interior de São Paulo. Aí eu, depois de um tempo, fui lá visitar ele. Já tinha estado lá, a gente tinha passado um fim de semana na fazenda, na época de faculdade, lá com uma turma lá. Aí foi divertido, que o André estava namorando uma daquelas mulher daquelas paulistas, assim, que se vestia na moda, que fazia tudo dentro dos costumes, e às vezes ela não entendia umas coisas que o André, os comportamentos que ele tinha, assim, que eram mais natural, assim, às vezes relativamente caipira, mas não chegava a ser, mas só pra gente dizer de alguma maneira. Aí eu dei uns conselhos para ela, né? Expliquei como é que era o André, o tipo de vida, e fui falando. Lá na fazenda, o André cuidava da plantação, cuidava do estoque das coisas, dos adubos, tudo. Mas ele também começou a fabricar umas carrocerias de carro, né? Só que antes de eu ir visitar ele de novo lá na fazenda, nossa, aconteceu uma tragédia, né? Um acidente na estrada e, o amigo morreu. Nossa, ele tinha o quê? Uns 30 anos só, coitado. Nossa, foi triste.
Às vezes daí eu fui umas vezes com a mãe dele pra praia, ficava caminhando assim no silêncio, sem falar nada, ou falando pouco, vamos dizer assim, né? E porque tem coisa que não adianta você falar que não cura a tristeza, né? Era uma alma amiga, né? O cara, uma pessoa construtiva, humana, e ensinava as coisas que sabia e aprendia outras coisas com a gente, né? Então, assim, e essa vida foi desperdiçada jovem por causa de um caminhoneiro irresponsável. Aí a irmã dele, aquela minha amiga, fez uma reunião lá na casa deles comigo e com outros amigos dele. Aí cada um contou um pouco da vida com o André. Alguns contaram de antes de infância, quando eu não conhecia ele. Outros contavam coisas mais daquela época. E assim as pessoas focavam assim no espírito da pessoa, né? Naquela coisa mais sutil da vida. Como dizia o grande escritor, os bons morrem antes. Vão ficando os interesseiros, os barulhentos, e o mundo vai perdendo a bondade, né? Muitos anos depois, a minha mãe, quando ela foi, né? Eu comecei a aprender a conversar com os espíritos. Agora eu vou tentar conversar com o amigo também, ver se a gente descobre como é que tá a vida lá do outro lado, se tem festa lá e como é que é essa sutileza da vida depois da morte. O André sempre foi espirituoso, né? Deve estar se divertindo lá com os segredos do universo lá do outro lado. Com ele não tinha tempo ruim. Um grande abraço aí para vocês, aí no alto, aqui debaixo da terra, aqui da terra. Valeu.